Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo. Ela é a presidente da Comissão de Educação, Turismo, Lazer e Esporte da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Pela primeira vez aqui com a gente presencialmente, mas já nos deu algumas entrevistas. Bom dia, bem-vinda e prazer conhecê-la pessoalmente, vereadora. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, ouvintes da Rádio Super, por essa oportunidade de conversar com o Belo Horizontino. Bom, vereadora, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria falar a respeito de algumas temáticas voltadas à área da educação que nos causam, de certa maneira, muita preocupação. Há uma pesquisa do Instituto Ayrton Senna que está apontando que os estudantes estão vivendo um cenário meio estarrecedor e preocupante, sobretudo de ansiedade e depressão dentro das escolas e na vida como um todo. Eu queria que a senhora começasse falando a respeito disso, porque nós vivemos um processo de pandemia em que os alunos ficaram afastados das escolas durante muito tempo. As aulas foram retomadas já faz algum tempo, mas sabemos também que essa normalidade ser atingida leva um processo, enfim. O que é possível e o que é preciso fazer para garantir a saúde mental das nossas crianças e jovens? Excelente pergunta. Esse é um tema que o nosso mandato tem se debruçado nos últimos meses, desde abril, maio desse ano, um ano após as aulas de fato voltarem em Belo Horizonte. E a gente já sabia que seria difícil, né, Rodrigo? Eu tenho uma mãe professora dentro de casa, acho que a ansiedade por voltar já era um fator previsível. Somada à dificuldade de aprendizado, né? Os alunos da rede pública ficaram mais de 400 dias fora da sala de aula, sem ter acesso ao ensino remoto. A gente viveu um desafio muito grande na rede municipal de Belo Horizonte. E a gente sabia que, somado a esse aprendizado, muitos alunos, eles sequer reconheceriam o ambiente da escola. 2 anos para um estudante que tem 6, isso é 1/3 da vida dele. Como que ele volta para aquele ambiente escolar ali? Ele sequer reconhece quem são os colegas, sequer reconhece aquele ambiente de disciplina, de aprendizagem, de ficar concentrado 40, 50 minutos numa aula, né? De ter horário para fazer tudo. Então, assim, era previsível, mas a gente não imaginava que o cenário da saúde mental seria tão grave como a gente tem visto hoje. Minas Gerais já tem alguns casos relatados. Os dados da pesquisa do Instituto Ayrton Senna são de São Paulo. Mais de 500 mil alunos foram entrevistados lá e a gente tem um número de quase 70% alegando depressão ou sintomas ali de depressão. É uma coisa que leva ao desespero. E que, de certa maneira, serve também. A pesquisa é de São Paulo, mas isso pode refletir a realidade de outros lugares, né, vereadora? Com certeza, não é por acaso. E São Paulo voltou às aulas muito antes, teve um ensino remoto muito mais estruturado. Então, quando a gente olha para a realidade de Belo Horizonte, eu fiquei muito preocupada. E o meu gabinete, né, eu sou a vereadora mulher mais jovem eleita na história de Belo Horizonte, meu gabinete é rodeado por jovens, eu tenho um programa de liderança com jovens de ensino médio e da universidade, e esses casos chegaram para mim. Chegaram para mim por esses jovens, chegaram para mim pela minha mãe, chegaram para mim nas redes sociais por pais que acompanharam o nosso mandato durante a volta às aulas e permaneceram ali acompanhando. Então, é realidade. Só que como o assunto é um tabu, e muitas vezes as pessoas acham que é mimimi, né? Que o aluno só tá ou com preguiça, ou então que ele tá molengando, mas não é nada disso. Esses alunos, eles estão doentes e esse é um assunto que é um assunto de saúde a ser tratado dentro da escola. E é aí que está o desafio da política pública, né? Como é que a gente faz isso? É verdade. E para trazer os números aqui dessa pesquisa, que a qual a vereadora Marcela Trópia está se referindo, pesquisa, repito, lá no estado de São Paulo, mas que, claro, é uma realidade que pode ser transportada para cá. 69% dos alunos relataram sintomas de ansiedade e depressão em níveis altos, 33% com dificuldades em nível alto ou moderado para conseguir se concentrar no que está fazendo, 18,8% se sentindo totalmente esgotado sob pressão, 18,1% perdendo totalmente o sono por conta de preocupações e 13,6% de alunos que perderam a confiança em si mesmos. Ou seja, são números realmente preocupantes. Nós temos uma realidade diferente na rede particular da rede pública. O que pode ser levado das experiências da rede particular para a rede pública para que nós tenhamos uma realidade diferente para os alunos, vereadora? Bom, a rede particular, ela sai na frente porque não está tendo que lidar talvez com um gap de aprendizado tão grande
quanto à rede pública e conta com mais recursos e com outras atividades complementares para criar um ambiente mais acolhedor para esse aluno. Os aprendizados, e até o que o Instituto Ayrton Senna, a Prefeitura de Londrina, que nós convidamos na Câmara Municipal para saber o que eles estão fazendo lá, até em rede pública mesmo, para a gente poder se inspirar, é criar esse ambiente escolar mais acolhedor e que a escola, quando identificar sintomas ou casos claros ali de ansiedade, de crise até coletivas de ansiedade, de automutilação, de linguagens ali que eventualmente podem indicar um adoecimento desse aluno, sejam ameaças a professores, ameaças entre os colegas. A gente viu esses casos acontecendo aqui na cidade, que a escola ela seja um encaminhador, que ela acolha e depois ela encaminhe para o centro de saúde ou então para o hospital. Algumas escolas, inclusive, têm convênios direto com hospitais, caso precise fazer esse encaminhamento, porque o que a gente não pode transformar as nossas escolas é em clínicas. E o professor não é médico. Então, o professor, ele também adoece nesse processo por não saber lidar com o que acontece com os alunos. E é importante a gente fazer uma capacitação desses professores e implementar a lei nacional, uma lei de 2019, que é a Lei 13.935, que prevê a contratação de profissionais de assistência social e psicólogos para o ambiente escolar. Porque esses sim são profissionais da área da saúde extremamente capacitados que vão conseguir identificar ou até prevenir que esses casos de adoecimento e de desequilíbrio da saúde mental aconteçam. Então, a gente perguntou para a Prefeitura se eles já têm algum plano para implementar essa lei nacional e eles disseram que ainda não tiveram. A gente entende que a pandemia desorganizou tudo, né? Que sequer o ensino conseguiu ser restabelecido muitas vezes, mas o que eu falo, Rodrigo, não tem problema dizer que não fez. O problema é quando vai fazer. E a gente precisa ter um plano. Temos condição de implementar em 2024? Que seja. Qual é o passo a passo até lá? Quando eu vou treinar os professores? Quando eu vou abrir um edital, um concurso, né? Vou fazer essa contratação dos profissionais? Para quantas escolas eu vou ter condição de atender? Um planejamento, porque senão vai passar 1 ano e meio e a gente não vai ver essa lei de novo ser implementada e a gente vai perdendo tempo e os alunos vão adoecendo. Deu para sentir disposição da administração municipal em discutir a fundo essa questão e encontrar esse tipo de solução apontada pela senhora? Com certeza, acho que é uma preocupação que não tem como fechar os olhos. E não é uma discussão ideológica, né? Então, quando a gente está falando de adoecimento de jovens e de crianças, o que a gente tem que fazer antes disso que seja mais importante? Talvez trazer esse aluno para a escola. Acho que só a evasão escolar é mais preocupante, talvez, do que esse adoecimento. Mas uma vez que esse aluno está na escola, a primeira prioridade é que ele tenha saúde mental, porque se ele não tem foco, como você leu aí nos dados do Instituto Ayrton Senna, como que ele vai se concentrar para aprender? Você pode ter o melhor professor, você pode ter 1 milhão de tablets para ele poder entreter ali, você pode ter os melhores livros didáticos. Se ele não tem foco, se ele não tem autoconfiança, ele não vai conseguir fazer uma prova, ele não vai conseguir aprender. Então, para mim, essa é a prioridade 1, porque a 0 é trazer os alunos de volta para a escola. Da secretaria, a gente sentiu disposição, sim, para tratar esse assunto, mas me parece que realmente o processo da pandemia desorganizou muita coisa ali na SMED. Vereadora, queria falar de um outro assunto que rendeu polêmica. Na semana passada a gente discutiu ele, inclusive, com muita frequência aqui, que foi o projeto da linguagem neutra, né? Foi um projeto que passou na Câmara Municipal, é um projeto de vereadores conservadores que proibia as escolas em Belo Horizonte de implementarem aquilo que se chama de linguagem neutra. A gente recebeu aqui uma integrante da Comissão de Educação na Câmara, inclusive, a vereadora Macaé Evaristo, que é educadora, e ela classificou o projeto como inconstitucional e estéril, porque, segundo ela, não existe ainda linguagem neutra na língua portuguesa e, portanto, as escolas não poderiam ensinar linguagem neutra para os alunos a partir dessa premissa. Eu queria saber, a senhora, como presidente da Comissão de Educação da Câmara, o que a senhora pensa a respeito dessa polêmica que permeou os debates da Câmara, sobretudo na semana passada? Bom, Rodrigo, polêmica mesmo, né? Galerias lotadas, sessão durou horas ali, saí com a cabeça explodindo, de tanto que as galerias gritavam, realmente um fla-flu dentro da Câmara Municipal em torno de um tema que é importante dizer que eu não concordo com a linguagem neutra. Como falei aqui, minha mãe é professora de português, eu não posso cometer erros nem no grupo de WhatsApp da família, ela corrige todas as minhas postagens, a minha equipe de comunicação sabe. Eu não uso linguagem neutra, não concordo. E não acho que ela tem que ser ensinada nas escolas, não acho que ela tem que ser usada nos documentos oficiais
Porque, me permita discordar da vereadora Macaé, o português já tem as suas formas neutras, tá? É um exemplo interessante que eu tenho falado quando toco nesse assunto. A gente pode se referir ao vereador como o vereador ou a vereadora. Mas se a gente quiser usar uma forma neutra, a gente pode dizer as pessoas que estão no parlamento, as pessoas que têm mandato. Então, o português ele é tão maravilhoso que ele já tem suas formas neutras e eu acho que a esquerda usa, inclusive, essa tal linguagem neutra para poder criar uma militância em torno do tema e gerar uma polarização, que é o que a gente está vendo no Brasil o tempo inteiro. E como especialista na área de educação, já estudo o tema há anos, né? Quem define o que é ensinado nas escolas é a Base Nacional Curricular Comum. Isso é lá em Brasília, é lá no MEC. E para tranquilizar os pais, porque eu sei que é um tema extremamente emocional, os pais que hoje identificarem que a escola, seja pública ou privada dos filhos, não esteja ensinando o português formal, já tem mecanismos para poder questionar. Que esteja ensinando o português, essa linguagem neutra, em detrimento do português formal, que é a previsão da Base Nacional Curricular Comum. Então, a gente já tem esses recursos para poder questionar. A gente precisa assegurar o ensino do português formal. Isso é até maior do que o Brasil, né? Os países todos da língua portuguesa fizeram um acordo para que essa fosse a língua oficial a ser ensinada nas escolas. E para tranquilizar os pais, eles já podem. Inclusive, o projeto passou só em primeiro turno, etc. Se já tiverem tendo casos assim, podem usar a Base Nacional Curricular Comum, porque se a escola não estiver ensinando português, ela pode ser fechada, né? É uma coisa muito grave, como não estiver ensinando matemática, não estiver ensinando física, química, tudo que está na nossa grade. E, por fim, vale dizer que é uma diretriz do nosso mandato endossar projetos que, de fato, causem uma eficiência na cidade, que mudem alguma coisa. Essa semana, esse plenário de julho, ele teve vários episódios, né, marcantes. E essa semana a gente viu as galerias lotadas mais uma vez, mobilizando servidores, vereadores, assessores, a população para votar o dia da Marielle Franco em Belo Horizonte. E, honestamente, não vai mudar nada ter o dia da Marielle Franco em Belo Horizonte. E o nosso mandato vai tocar nessas feridas. E muitas vezes desagrada um lado, desagrada o outro, mas no fim eu prefiro ficar com a coerência, sabe, Rodrigo? De não votar esse tipo de projeto, porque a esquerda vai dizer que é um projeto que ajuda a combater violência política. Não tem nada escrito no projeto que ajude a combater violência política. E por um outro lado, as pessoas estão preocupadas se é a Marielle ou se não é. Para mim, gastar dinheiro público com esse tipo de projeto é mostrar que a Câmara Municipal está sem prioridade. Porque na hora que a gente vota um projeto tipo 5G, que vai melhorar a qualidade aqui dos ouvintes que gostam de acompanhar o programa, que vai permitir cirurgias mais eficientes na saúde, que vai melhorar a indústria da nossa cidade, que vai melhorar o Pantanal que você quer ver na volta para casa ali dentro do ônibus, porque sua internet vai ter melhor conexão, a galeria está vazia. Então a gente precisa fazer uma reflexão, até como sociedade, porque os políticos não vêm de Marte, né? Então, se a galeria está lotada para poder ter votação de linguagem neutra, dia da Marielle Franco, e na hora do 5G está vazia, na hora do subsídio para as empresas de ônibus está vazia, a gente precisa melhorar como cidade e a gente precisa focar em projetos que realmente tragam mudanças para a população de Belo Horizonte, que tem saúde mental problemática nas escolas, que tem evasão escolar, que tem alunos formando no ensino fundamental aprendendo 20% de matemática. São esses problemas que eu quero endereçar no meu mandato. Então, a gente realmente fica um pouco decepcionada com esse tipo de produção legislativa e faz essa oposição que não é nenhum lado nem o outro, mas é pela cidade ali, pela coerência. A senhora falou que essa questão da chamada linguagem neutra é uma questão que deveria estar sendo discutida no plano nacional, se fosse o caso de ser discutida, que é uma questão que envolve a língua portuguesa também, enfim, até dentro mais ou menos do que a vereadora Macaé Evaristo falou, porém há discordâncias conceituais entre a senhora e ela. A senhora considera que esse projeto, ele não deveria estar sendo discutido pela Câmara Municipal como foi da linguagem neutra em Belo Horizonte e que se precisasse haver uma discussão, essa discussão deveria se dar no plano nacional? Existem algumas decisões em âmbito nacional, do STF, de que isso não é uma matéria municipal. É claro que os juristas vão divergir. A CLJ da Câmara, por exemplo, a Comissão de Legislação e Justiça divergiu. Eu não acho que a Câmara tem que se furtar de debate nenhum. Existe o espaço das comissões, nós tivemos uma audiência pública maravilhosa sobre o tema, o vereador Nicolas puxou essa audiência pública e a Duda trouxe convidados, foi assim, um debate super qualificado sobre o tema, aprendi demais. Mas eu acho que, de fato, o projeto ele não materializa o que o debate pretende controlar ou desinibir ou fiscalizar.
Então, acho que no fim do dia é um projeto que de fato não vai mudar a realidade de Belo Horizonte. Os pais que hoje se sentem inseguros em relação à educação dos seus filhos já têm formas de poder questionar o que está sendo ensinado dentro de sala de aula. E para mim, como liberal, Rodrigo, isso é uma discussão da família e da escola. Acho que os vereadores, quando entram nessa discussão, vão desagradar alguém. E eu acho que as famílias elas já têm total poder e total embasamento legal para poder questionar as escolas. E eu acho que é uma relação que pode ficar entre escola e família, porque a gente tem 1 milhão de relações dentro disso e lei nenhuma vai conseguir comportar todas essas relações. A que consegue comportar é a nacional, a Base Nacional Curricular Comum, que já prevê o ensino formal do português. E eu fico muito bem com essa regra, porque eu sei que na hora do vamos ver ela vai precisar ser cumprida. Imagina se a gente descobre um caso em que as escolas de Belo Horizonte não estão ensinando português básico, não estão ensinando matemática. Essa escola vai ser fechada. Ninguém quer ter essa mancha, né, na sua empresa ou quer ter essa mancha como diretor de uma escola municipal. Então, no fim do dia, eu confio aí na Base Nacional Curricular Comum como ferramenta para a gente garantir o ensino da língua portuguesa, que nem está sendo ensinada no fim do dia, porque a gente vê os índices do IDEB de Belo Horizonte cada vez piores, né, em nível de aprendizado. Mas aí é uma outra discussão, a gente volta outro dia para fazer. É verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre política com a senhora também, política partidária. O Novo está vivendo agora um momento de definições na chapa do governador Romeu Zema. A senhora não vai ser candidata, né, nas eleições desse ano? Cumpriu o mandato. Pretende ficar na Câmara até o fim do mandato. E o Novo está envolto aí numa grande questão que é o vice do governador Romeu Zema, né? O governador, até em entrevista a nós aqui recentemente, fez questão de deixar clara a preferência dele, por exemplo, pelo nome do jornalista Eduardo Costa para compor a chapa. Mas não se pode descartar o nome do Matheus Simões a depender da costura e a depender até da resistência que o PSDB tem apresentado a essa costura com o Eduardo Costa. O que a senhora acha que vai acontecer e já dá para delinear um pouquinho o que pode acontecer de fato? Bom, Rodrigo, é difícil como vereadora, como mandatário do partido, a gente opinar, porque essa decisão, como a gente sabe no Novo, a gestão partidária está separada dos mandatos, né? Então, a gente participou, sim, de algumas reuniões. Eu já dei minha opinião aqui em outros episódios desse programa, né, do Café com Política. Eu já disse que gostaria muito de ter o Matheus no governo. Acho que em qualquer posição, o Matheus deu outra cara para esse governo, conseguiu fazer as coisas serem extremamente efetivas e várias entregas que a gente tem. Eu reconheço o trabalho do Matheus como secretário-geral. E essa definição do vice hoje, ela não está na minha mão e muito menos sob minha influência. Então aqui nós vamos, né, dar um pitaco, como eu gosto de falar lá no Twitter, aqui o pitaco hoje vai ser livre. Eu acredito que o partido deve caminhar sim para ter uma coligação. Se essa coligação vai se estender à vice-governadoria, é uma decisão do Diretório Nacional, mas que não encontra resistência. O problema do partido nunca foi coligar. O problema é quem? Que é o imbróglio que nós estamos vivendo hoje. Eduardo Costa é um ótimo nome, foi colocado. Ficaria muito feliz se a gente conseguisse resolver esse problema da federação para que o Eduardo fosse o vice e a gente acomodar o Matheus em outra posição do governo, como secretário-geral, por exemplo, mais uma vez, né? Ou então como uma outra posição que esteja vaga e que faça jus aí à trajetória do Matheus. Então não há resistência no partido em relação a uma coligação. É provável que caminharemos com uma grande coligação para eleger uma grande bancada para a Assembleia Legislativa, que foi o nosso desafio. O Novo reconhece que precisa conversar, que precisa dialogar, porque senão não vai aprovar as privatizações que gostaria, não vai fazer as reformas que o Estado de Minas precisa. Mas se isso vai chegar até a vice, só a Convenção Nacional dia 23 girar. E aí, a partir do momento em que o partido autoriza essa coligação da cadeira, né, da vice-governadoria, aí passa-se para um outro processo de escolha. Se o Diretório Nacional não quiser coligar com nenhum partido para a vice-governadoria, o único nome hoje dentro do partido autorizado e validado, né, pela Nacional é o do Matheus. Então a gente entra numa encruzilhada. Dia 23 é uma data marcante aí para essas decisões. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos e eu não tenho nenhuma informação privilegiada em relação aos ouvintes. Quando a senhora fala que o Novo reconhece que é preciso conversar, é meia culpa que o partido faz e mais do que isso, reconhecer que às vezes é preciso ser pragmático para governar? Eu acho que não é nem pragmatismo, não. Acho que é tempo de skin in the game, assim. O Novo era um partido que nunca tinha estado no executivo. O executivo tem desafios diferentes do legislativo. Eu posso vir aqui e marcar posições muito mais duras do que o governador poderia
porque o governador está acomodando interesses, eu estou marcando posição. Eu não preciso falar de todos os assuntos, né? Eu posso escolher para quem eu quero pedir voto, inclusive. Então, acho que é aprendizado de campo. Nosso prefeito lá de Joinville está passando por desafios parecidíssimos, que é outro quadro do executivo que o Novo tem. Aprendemos. A gente não tinha esperança de que faríamos uma gestão na Assembleia com 3 deputados, como começamos. A gente sabia que a gente ia ter que saber conversar, mas acho que a gente ajeitou a forma agora. Acho que o secretário de governo, Igor Eto, conseguiu realmente ajeitar a casa, conversar com a Assembleia, e a gente está aprendendo. Então, assim, eu não tenho problema em reconhecer que nós erramos lá atrás, não. Mas o discurso da campanha ele acaba sendo um pouco mais duro do que o discurso, de fato, do mandato, né? Até porque precisa escalar, precisa ter toda uma atração aí da atenção da população. E na hora que a gente chega no governo, tem que abaixar o tom, tem que acalmar os ânimos. Acho que o governador acalmou os ânimos, a Assembleia demorou um pouco mais a superar. Acho que o presidente Agostinho ainda é um pouco amargurado, né? Com tudo que aconteceu. E daqui para frente, espero que a gente tenha uma renovação na Assembleia para a gente começar do zero esse diálogo e que o governador tenha a oportunidade de um segundo mandato, porque apesar dos percalços, apesar da tragédia de Brumadinho, apesar da pandemia, fez o melhor governo que esse estado já viu. E quem estiver dizendo o contrário, quero que me prove com fatos e dados por quê. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro Perguntas Objetivas, Respostas Objetivas, ping-pong comigo. Vamos lá? Beleza, bora. Para começar, a Câmara Municipal hoje. Um desafio, mas um trabalho muito divertido. As escolas em Belo Horizonte. Precisam tornar a saúde mental como prioridade e a recuperação dos alunos para dentro de sala de aula. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Uma mulher extremamente forte que tem feito história na Câmara Municipal. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Uma grata surpresa que tem aberto diálogo à Câmara e respeitado o parlamento como tem que ser. O ex-prefeito e pré-candidato ao governo, Alexandre Calil. Espero que termine sua trajetória política esse ano. E o governador Romeu Zema. Sou fã, adoro caminhar ao lado dele e tenho certeza que ainda vai trazer um legado muito positivo para Minas Gerais. Marcela Trópia, vereadora de Belo Horizonte pelo Partido Novo, presidente da Comissão de Educação, Turismo, Lazer e Esporte da Câmara Municipal da Capital Mineira, nossa convidada de hoje, presencialmente aqui. Muito obrigado pela visita, prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, contem sempre comigo.